E hoje gravando o episódio da revista Odonto Nordeste, nosso podcast Odonto Nordeste, não é isso? Olha, todas as quintas-feiras nós estamos indo às 20 horas ao ar com cada episódio um mais incrível que o outro, né? E hoje não podia ser diferente, né? Estou recebendo aqui esse comunicador, esse cara assim maravilhoso, né? Que é meu amigo de muito tempo, né? Fazia tempo que a gente queria trazer ele aqui também no podcast, mas a agenda da pessoa é lotada. Mas hoje ele separou um espaçozinho aí para a gente falar. Meu amigo Márcio Paulino Meu Zacarias, né? querido, Ó, uma alegria satisfação, te viu? receber aqui no podcast da revista Nosso Nordeste, Muito né? obrigado, meu A querido. gente agradece a tua disponibilidade hoje, né, de poder vir, estar conosco para a gente gravar aí um podcast muito bacana para a revista Doutor Nordeste, né, comunicar esse nosso povo aí da área da saúde, tá Muito bem? obrigado. Muito obrigado pelo seu convite. Muito obrigado pela nossa amizade. Eu quero dar os parabéns para você e para a sua equipe pelo projeto lindo. Já acompanhei já alguns episódios também. E com certeza vai ser assim um bate-papo muito descontraído. Vai ser bem importante. Já vai ser mesmo. Olha aí, o Márcio Paulino é bacharel em comunicação social, com ênfase em jornalismo, radialista, apresentador de eventos de alto padrão, mestre de cerimônia, celebrante, terapeuta integrativo, master PNL e especialista em comunicação e oratória. Cada não é fraco. Não é isso, Márcio? Márcio, mas me conta um pouquinho da tua trajetória, né? Você é paulista, não é isso? Veio Sim, para o Ceará, né? A gente já exatamente. trabalhou nas rádios, TVs, aí já Isso, vi você pelo caminho. Me conta um pouquinho dessa tua trajetória. com certeza. Eu estou aqui desde 2011. 6 de agosto de 2011 foi o dia que eu cheguei. Vou tirar o zoom aqui para olhar nos seus olhos. Bora. E aí, meu amigo, o que acontece é que eu não nasci comunicador. Eu fui uma criança extremamente tímida, uma criança introvertida, com gagueira, que teve vários problemas de comunicação, que sofreu com isso, mas eu tinha um sonho lá atrás de ser radialista. Um sonho que nasceu na infância ainda, através do meu primo Gilberto Filho, já fez a passagem para o plano espiritual no ano passado. E o Beto, como eu chamava, ele foi um grande radialista e foi a minha inspiração também. E aí, baseado nesse sonho, eu abandonei a área contábil, fiz alguns trabalhos a nível de terapia, fonoaudiologia, teatro, canto, curso de palhaço, tudo para vencer a timidez, para transmutar a gagueira, para então virar um radialista lá em São Paulo ainda em 98. E de lá para cá, eu venho, graças a Deus, atuando na comunicação, seja no rádio, na televisão também, com eventos, apresentando também grandes eventos de alto padrão, celebrando o casamento social e, de um tempo para cá, dando mentoria de comunicação, de oratória e fazendo palestras também a esse respeito. E tive a honra de dar uma aula também para a vossa empresa e foi assim para mim um presente, aceitação máxima lá dos nossos queridos doutores. E é isso, de uma criança tímida com gagueira a um comunicador que vive da voz. Esse é o meu propósito, é o meu legado, é dizer que sim, é possível até uma criança introvertida, com gagueira e tímida chegar a esse patamar na comunicação. Se eu posso, todo mundo pode. Inclusive, tô falando isso aí, eu lembrei agora, teve um irmão meu que perguntou, Evaldo, como é que tu conseguiu? Porque eu era muito tímido, né? Eu Uhum. também quase não falava. Ave Maria, para eu falar era uma dificuldade grande, Pois é. né? E a gente veio trabalhando, eu vim trabalhando essa questão da comunicação, né? Fiz alguns cursos, fiz aí também uma faculdade voltada a isso, né? Me preparei para Exatamente. melhorar, né? E hoje eu estou desenvolvendo essa área de comunicação também. Então a gente tem essa pegada, né? Então a gente trabalhou para poder a gente conseguir chegar nesse ponto, né? Revista do Nordeste aí me deixou ainda mais à frente. Trabalhei em jornal, rádio, TV, jornal com você também. Aí Exato. a comunicação foi aflorando mais ainda. Uhum. Mas eu já tinha essa vibe desde de criança também, É nessa área, importante. né? Pra gente Sim. crescer. Mas, Márcio, bora lá. Você é um comunicador plural com mais de 25 anos de experiência. Essa paixão pela comunicação começou
quando? Quando era criança ainda? Isso, na É, infância, através desse primo, porque eu ouvia esse primo no rádio, na casa da minha avó, lá no era radialista. ele era radialista. E eu ia passar as férias da escola na casa da minha avó, no sul do Rio de Janeiro, em Barra Mansa, Barra que é Mansa. bem ali no sul, ali perto de Resende, Volta Redonda. E eu ouvia esse primo em um rádio grande, antigo da minha avó, preto, em cima da geladeira, e ficava pensando, meu primo dentro dessa caixa, criança, né? Mas como é que ele entra aí para falar? E aí, quando ele me levou para um estúdio de rádio pela primeira vez, eu tinha 7 para 8 anos, eu me apaixonei, literalmente me apaixonei. Só que depois de um tempo, eu acabei, infelizmente, desenvolvendo a gagueira, e isso foi uma trava muito grande na minha comunicação durante anos. Mas o sonho de ser radialista estava ali, latente. Até que chegou um dia eu falei, não, eu vou resolver isso, eu vou dessensibilizar essa trava, essa gagueira para realizar o sonho. E ali eu já estava na área contábil, mas eu abri mão, joguei tudo pro alto para recomeçar no rádio. E Quando deu você, certo. quando você fala em gagueira, né? Aham. É, É é, triste, meu amigo. Só quem tem sabe. mas É um aí desafio. era bem avançada ou era moderada? Era avançada e era uma gagueira dupla. Era de trava e de repetição. A trava é quando a voz não sai, fica mais ou menos assim. E não sai. E a repetição, é. Eu tinha as duas. Essa gagueira, ela foi instalada através de um estresse pós-traumático. Eu engoli cacos de vidro na Ah, infância. E esse episódio, esse menino devia ser bem traquino, né? Para engolir. eu engoli cacos de vidro na infância e isso me gerou um estresse pós-traumático e aí veio a gagueira depois. Então foi bem desafiador. É desafiador mesmo, mas tá aí, o grande Graças a comunicador que Deus, você é hoje. Você é especialista em oratória e já treinou isso. muitas pessoas, né? A gente vê, eu Graças tenho a Deus. acompanhado teu trabalho também Sim, sim, sim. e tenho visto. Qual você acha que é o maior erro de quem quer se comunicar bem, mas trava? Olha aí que pergunta legal, né? Muito Porque legal. muita gente quer se comunicar bem, mas Uhum, eu mesmo já vi várias pessoas que a gente conversa legal, a gente trata um assunto, mas na hora de uma câmera, na hora de exatamente. falar, a pessoa trava. É. Me conta. Eu nem diria que é o principal erro, mas eu diria que é o principal medo, que é o medo da falha. As pessoas dizem assim: todo mundo tem medo de falar em público. Eu vou além. As pessoas têm medo de falhar em público. Então, esse medo da falha é o medo do julgamento, é o medo de se auto-julgar e de ser suscetível ao julgamento das pessoas. Essa é a principal dificuldade. Porque quando você tem medo de ser julgado e avaliado, você se recolhe. Quando você quebra esse medo da falha e você quebra esse juiz interno que te autocritica, fica no auto-julgamento, quando você dessensibiliza tudo isso, você começa a se expor mais, independentemente da crítica. Porque, ó, a audiência está aqui assistindo, todos eles estão nos avaliando agora, julgando para bem e julgando para mal. Olha lá o cabelo dele, olha lá o topete dele, olha a pulseirinha vermelha que não combina com terno, olha não sei o que, barará, barará. E aí, você vai se preocupar com isso até quando? Quanto mais você dá poder para o julgamento, menos você transfere poder para a sua comunicação. Então, a grande sacada, o jogo é não se preocupar com as falhas e calar esse juiz interno que está ali criticando e avaliando. Mas como assim juiz interno, Márcio? Sim, porque o medo da falha do julgamento não é só o julgamento dos outros, é o seu próprio julgamento. Quando você grava um vídeo, ai meu Deus, não ficou bom, eu vou apagar, fazer de novo. Ai meu Deus, o que eu falei agora não ficou legal. Ai meu Deus, o meu cabelo. Tudo isso é auto-julgamento. Então, Evaldo, nas nossas primeiras aulas na mentoria do Speaker Training, nós trabalhamos o não julgamento. A pessoa tem que aprender a se aceitar e a não ligar mais para o julgamento alheio. Esse é o ponto principal. Márcio, e quando a gente traz isso, essa questão, por exemplo, a área da saúde hoje, ela é bem ampla, Muito né? ampla. Tem muita gente, eu escuto isso de muitas pessoas, Exato. eu não sei trabalhar com a internet.
Eu não sei me expressar diante de umas redes sociais. Uhum. Eu não sei como começar, né? Quando a gente traz esse problema, vamos dizer assim, para a área da saúde, o que você diria hoje para uma pessoa que vai iniciar, que quer iniciar, né, mas ainda tem essa trava, vamos dizer assim, para falar em público, para expressar a questão do produto que ela está vendendo, ou expressar a situação de um paciente que ela está ali vendo. Como fazer isso? A primeira coisa é a pessoa realmente ir para o campo de batalha e começar a se expor a essa situação. Seja na plateia com o público, ou seja na hora de gravar um story com seu celular ou diante de uma câmera. A pessoa precisa fazer isso muitas vezes para que ela perca este medo e dessensibilize esse receio através da exposição. Claro que as primeiras vezes serão bem Foi no desafiadoras. tempo da Covid, né? Que as pessoas não Sim, tinham ainda essa questão do celular, de gravar, de assistir aula, exatamente. essas coisas, comportamento. Comportamento. E aí é importante a pessoa começar a pensar em uma programação. Eu vou postar pelo menos um story por dia, um Reels por dia e 5 stories. Eu vou falar sobre o que eu conheço. Eu vou gravar olhando para a lente da câmera e não para a tela. Olha que detalhe interessante. Se você grava olhando para a lente da câmera e não para a tela, você faz contato visual com a audiência, que é um grande ponto de rapport, de conexão. As pessoas que gravam olhando para a tela, elas gravam olhando para o pescoço de quem está assistindo. Eu estou olhando para você agora, mas para o seu pescoço. Percebe a diferença? Sim, Aqui é olhando para a tela e aqui é olhando para a câmera. sim. Olha como muda? Ó, Muda muito. câmera, tela, câmera, tela. Então, um detalhe como esse já muda porque faz um contato visual. Quando a pessoa começa a gravar e postar sem pensar na reação dos outros, poxa, coloca uma roupa legal, se preocupe com o figurino, ajuste a luz e simplesmente grave, simplesmente Seja faça. natural. Seja natural, espontâneo e sem medo do julgamento. Márcio, eu não consigo sozinho. Bom, aí você pode procurar ajuda profissional, ajuda especializada nisso, ou até mesmo consumir conteúdos na internet que te ajudem a destravar. O meu trabalho, ele é individual, é personalizado, é feito aqui em Fortaleza presencialmente, mas também pode ser online. Então, tem várias opções no mercado de pessoas que ajudam profissionais da saúde a destravarem. O Márcio, ele tem essa pegada, né, de ajudar o profissional, né, de Uhum. fazer ele melhorar. Ele já é bom, Esse é o propósito. né? É de só melhorar. Vamos lá, falar bem é dom ou técnica? Qual o papel da prática nisso tudo, Márcio Paulino? A comunicação, a oratória, ela não é um dom que nasce com a pessoa. A pessoa pode nascer mais extrovertida? Pode. A pessoa pode nascer mais introvertida? Também. Mas dizer que aquela pessoa nasceu com um dom da comunicação, isso é um equívoco. Comunicação oratória, eloquência, retórica, isso é treino, é habilidade. Através da neuroplasticidade, você consegue, na exposição, na prática, no treino, falando, se expondo a situações, enfrentando o medo, você vai dessensibilizar tudo isso. Então, não é dom, oratória não é dom. Oratória é a arte de falar bem, mas com prática, com treino, com exposição. Quanto mais você treina, quanto mais você fala, quanto mais você se expõe a gravar um vídeo para uma câmera ou falar diante de um público, de uma plateia, mais você vai melhorar. E se você tiver a orientação de alguém para te dar um fio condutor, para você seguir ali um planejamento, uma mentoria, uma consultoria, um treinamento, é muito importante. Eu, enquanto adolescente com gagueira, eu consumia muito os conteúdos do Reinaldo Polito, que é um grande orador que atendeu os políticos mais antigos, os grandes oradores da política, por exemplo, Paulo Maluf, Paulo? foi aluno do Reinaldo Polito. E quando você vê Paulo Maluf dando uma entrevista, independentemente da política,
independentemente da polêmica, ele é um extremo orador. Fernando Collor de Mello, que quase matou muita gente aí quando ele assumiu. Mas se você pegar a oratória do Collor, é perfeita. Silvio Santos, também um mestre, o maior de todos. Então você vê que essas pessoas, além de terem uma oratória maravilhosa, elas treinaram muito. Então, meu amigo, oratória não é dom. Oratória é técnica, é treino e é constância. Legal. Tem uma pergunta que chegou agora, acho que foi relacionada aí que a gente falou um pouquinho, né? Em tempos de redes sociais, o que mudou no jeito de comunicar com autenticidade? Mudou Mudou. esse jeito? Como? As pessoas hoje, elas colocam máscaras, máscaras sociais. E quanto maior for a sua máscara social, maior também a sua distância entre você e a sua audiência. Máscara social você usa em ocasiões específicas para se autoproteger. Isso é terapia. Mas quando você coloca uma máscara exagerada na hora de se comunicar, você perde autenticidade, você perde naturalidade, você perde espontaneidade. E quando você perde esses três pontos, você cria um distanciamento com a sua audiência, porque as pessoas não querem nada fake, falso ou artificial. Então é preciso ser autêntico, é preciso ser você. É claro, eu vou vestir o arquétipo, por exemplo, do herói, ou do guerreiro, ou do sábio, ou até do bobo, tudo bem, mas vista esse arquétipo com autenticidade e não com distanciamento, porque ser autêntico hoje, respondendo a sua pergunta, é fundamental. Estamos todos presos a essa tela. E quanto mais verdade você mostra na sua gravação de conteúdo, mais conexão você cria com as pessoas que podem gerar para você vendas, parcerias, negócios, contratos, abundância e prosperidade. É, isso que você falou é verdade. A gente, quando você chega em um tempo aí que você entra nessas telas aí, a gente se comunica, as pessoas entendem que você ali está falando a verdade. Você não está com máscara, vamos dizer assim, Uhum, né? Que você está levando conteúdo. E conteúdo de exatamente. ponta, isso ajuda muito. Inclusive, a pegada da Odonto Nordeste é essa. É Levar exatamente conteúdo isso. de ponta, né, para o profissional da saúde. Bora lá falar um pouquinho de Márcio Paulino aqui. Qual a maior lição que a comunicação te ensinou? A maior lição que a comunicação me ensinou foi fazer conexão genuína com uma outra pessoa ou com outras pessoas. A comunicação é uma ponte que cria um laço, que gera um vínculo e que constrói um elo entre pessoas. Para mim, a maior lição da comunicação é se conectar, é criar vínculos, é estreitar laços, é você conversar com alguém e você realmente levando em consideração a presença humana daquela pessoa. É você saber ouvir, ter a escuta ativa. Como assim, Márcio, saber ouvir? Hoje, as pessoas não estão ouvindo mais. Ou porque estão presas aqui, ou porque, enquanto eu estou falando, você está raciocinando no que você vai falar, ou seja, você não me ouve. Então, como é importante essa lição, que a comunicação ela é uma ponte entre dois seres humanos ou entre você e uma plateia. E através dessa ponte, você pode transmitir uma mensagem positiva e essa mensagem pode mudar a vida de alguém. Então, é muito além de você apenas comunicar, de você apenas falar. É algo que para mim é divino e sagrado. A comunicação ela tem o poder de mudar uma vida. Eu fiz um serviço no CVV. Sempre vai com a Conhece? vida. Isso, 188. Eu fui 188. voluntário do Eu também, CVV. Você também? também. Pronto, então você sabe. 90% das ligações que eu recebia nos meus plantões eram pessoas carentes de atenção, meu amigo. As pessoas não ouvem mais as outras pessoas. Quantas vezes no CVV tocava aquele telefone, eu atendia, a pessoa só queria atenção. Pessoas prontas a atentarem contra a própria vida por falta de atenção. Ou seja,
A comunicação, ela também é para isso, é para você ouvir com atenção, é para você criar vínculo, é para você criar elo, é para você estreitar laço. Esse, para mim, é o maior segredo e a maior lição da comunicação. E quando você falou em centro de valorização à vida, eu lembrei também desse meu período, né, que a gente doou um tempo para estar lá, Uhum. né, que não é todo mundo que consegue, né, Até porque você porque o está curso que você faz ali já é você tá lidando com pessoas ali que você tem que estar com uma máxima atenção voltada total. para aquele caso ali que a pessoa está conversando, né? Eu recebi vários, mas sempre converti, consegui, né, trazer para a gente, inclusive na época, uma pessoa que estava bem difícil, ele chegou a ser voluntário, saiu da situação Oh, que estava e veio a ser voluntário que dentro do bênção! CVV, né? E aí, isso aí foi gratificante, você tirou e ainda trouxe para o teu lado ainda Com toda para que ele certeza. pudesse, né, também ajudar outras pessoas, até porque ele teve a vivência lá e conseguiu ajudar outras pessoas também. Isso é bem legal. Olha só, isso aqui é bem legal. Um conselho para quem trava na hora de falar em público. Qual conselho você daria, sim, para uma pessoa que trava, está conversando ali na hora de Uhum. ir para uma cena ou gravar alguma coisa, ele trava. Qual conselho você daria para ele? Existem várias técnicas para você evitar essa trava antes de uma exposição. Eu gosto bastante da respiração, quando você usa uma respiração diafragmática, que não é a respiração alta no peito, ela é feita através do apoio da barriga. Você infla a barriga como se fosse uma bexiga, e você não infla peito. E você faz uma respiração inspirando em 4 tempos e exalando em 7 tempos. Se você tiver prestes a entrar numa apresentação e está muito tenso, está muito tensa, você pode inspirar em 4 e soltar em 7. Quando você faz isso, naturalmente você vai eliminar o seu estresse, você vai se acalmar um pouco mais e vai estar em estado de presença. Além disso, eu aprendi uma técnica com Franco Júnior, que é um grande especialista em oratória também. Na palestra dele, ele nos ensinou. Você pega aqui as 2 mãos e você faz uma leve compressão, não tão leve, até coloca uma certa força aqui e você vai comprimindo as 2 mãos aqui e você vai respirando. Quando você faz isso, você canaliza toda a adrenalina que está rodando no teu corpo e o cortisol, que é o estresse, o hormônio do estresse, você canaliza para cá e aí você solta esse movimento aqui e respira. Então você vai fazendo isso ali antes de entrar no palco, antes de começar uma reunião e vai soltando. É uma forma também de você dessensibilizar essa ansiedade. Agora, se você já se acostumar a respirar corretamente, que é pelo diafragma e não é pelo pulmão, naturalmente você vai entrar sim com aquele frio na barriga, mas você vai ter controle dessa trava. E se a trava realmente acontecer, você está ali e deu um branco, algo que é bem interessante, você pode improvisar em uma fala e sem denunciar esse branco. Independentemente do que você faça, se você está numa plateia muito técnica e o branco acontece, e você abre que você teve esse branco, as pessoas podem julgar a sua autoridade. Então, se isso acontece em uma plateia mais técnica e mais exigente, você pode respirar e fazer uma pausa ali, estratégica, e nessa pausa você criar uma fala de improviso até que você recupere a sua autonomia emocional. Muito interessante quando isso acontece, as pessoas podem quebrar o gelo acionando o arquétipo do bobo. O que é o arquétipo do bobo, Márcio? Você faz uma piada, ou você faz uma brincadeira bem-humorada, ou você quebra o gelo fazendo alguma brincadeira no sentido de esfriar um pouco a plateia, quebrar o gelo e você ter um tempo hábil para se restabelecer. São várias técnicas, mas o mais importante é a pessoa já entrar ou na palestra, ou na apresentação,
ou na reunião, ou na gravação do podcast, preparada antecipadamente. E aí, respiração, técnicas de relaxamento, de estado de presença, aumento da confiança, da coragem. São várias dicas que eu posso dar aqui usando a PNL, a hipnose clínica, a reprogramação quântica celular, que são as ferramentas terapêuticas que eu uso dentro da mentoria do Speaker Training. Legal, Márcio. Falando em comunicação, me fala aí um pouquinho, eu tenho várias perguntas para ti aqui, mas eu queria saber, eh, falando em comunicação hoje no Brasil, né? Nós temos aí o Silvio Santos, que foi o grande comunicador, Uhum, né, que revolucionou sim. essa área da comunicação. Hoje, na atual, nós temos vários programas de rádio, TV, jornal, né? Um tem credibilidade, outros são menos, né? O que você, qual o apanhado que você faria hoje da comunicação, falando a nível Brasil e falando também a nível estadual ou regional aqui no Ceará ou no Nordeste? Existem pessoas na comunicação que eu sempre me espelhei. Eu gosto de fazer a modelagem com pessoas que chegaram realmente a um nível extraordinário na comunicação. E tem algumas figuras que eu sempre olhei assim com muita admiração. Tem uma pessoa chamada Bob Floriano, que para mim é um mentor em comunicação. O Bob, ele também é apresentador, mestre de cerimônias, jornalista, e ele foi a voz padrão das Casas Bahia durante mais de uma década. Ele gravou mais de 80.000 comerciais. E ele tem uma voz muito marcante e ele faz um trabalho hoje de mentoria de comunicação muito forte. Bob, para mim, sempre foi um espelho. Jô Soares também, nosso saudoso Jô, Cada nato, o né? jeito dele na comunicação, na entrevista, quando ele queria enaltecer o seu entrevistado, ele fazia isso com primor, com maestria. Além dele, eu gosto bastante também da posição do Celso Portiolli, que começou no rádio e tem uma comunicação muito dinâmica, muito extrovertida. E o Celso Portiolli, a história dele, ela é uma prova viva de que quando você tem um sonho e você percorre esse sonho, esse caminho, você conquista, você chega lá, porque é impressionante a história do Celso. Uma pessoa que já faleceu também há muito tempo e que era uma exímia comunicadora que me ensinou muito, Hebe Camargo. Camargo. O carisma de Hebe Camargo eu não vi igual ainda. Falando de Ceará, eu olho para algumas figuras aqui do Ceará e eu acho assim bem interessantes. Eu gosto bastante do nosso querido Luiz Inácio Júnior, do Sistema Verdes Mares, pela comunicação polar que ele tem e pelo carisma que ele trata os seus ouvintes e os seus telespectadores. O Tony Nunes também é uma figura assim que eu admiro bastante aqui, porque ele está no rádio, está na TV e consegue criar uma conexão com a audiência muito rápida através da espontaneidade. É uma pessoa muito espontânea. E, assim, trazendo para o rádio também, que foi a minha primeira escola, eu gosto bastante da comunicação de uma mulher que está no ar hoje, que ela é maravilhosa, que você a conhece. Quem Camila é? Carla. Camila Carla. Camila Carla, ela tem o Ela dom é da comunicação e ela pega o ouvinte no colo. A Camila tem essa habilidade de pegar o ouvinte no colo e tratar o ouvinte de um jeito que ele se sente assim a pessoa mais agraciada do mundo. E ela tem uma habilidade, além disso, muito grande na área de vendas. Camila, além de ser uma excelente comunicadora, é uma maravilhosa vendedora também, que são habilidades que se sim, complementam. claro. Então, assim, tem muita gente boa no mercado para a gente se espelhar. E tem um cara que eu gosto muito também. É um tal de Evaldo Bezerra com S, mas é Bezerra com S, viu? Meu irmão, sou seu fã. Obrigado, Parabéns pelo seu trabalho lindo na área da saúde odontológica. obrigado, viu? Mas vamos falar de projetos, Vamos. né? Eu queria saber quais são os teus projetos aí Uhum. na área da comunicação, como mentor também. O que que você tem aí para apresentar para os nossos internautas aqui da revista Norte Nordeste e também pelo nosso YouTube que está sendo transmitido
esse nosso episódio. Me fala um pouquinho aí, o que é que nós temos de projetos? Quero saber. Além Atualmente, da viagem que ele vai fazer aí, tem um projeto aí dele exatamente. Opa, sair do estado aí para olha o poder, spoiler, hein? né? Ele não pode falar muito. Hum, que interessante essa parte. Antes de responder, eu quero deixar aqui uma técnica para você. Posso? Antes Pode, de responder? claro. Sempre que alguém perguntar para você alguma coisa e você quiser ter um tempo para você raciocinar, você faz uma técnica chamada amortecimento de pergunta. Estou fazendo agora com você, inclusive. Que é você recebe a pergunta e aí você faz um elogio à pergunta. Evaldo, que pergunta maravilhosa. Muito obrigado pela oportunidade de falar dos meus projetos. Quando você faz isso, você amortece a pergunta e você tem tempo para pensar. Agora, o pulo do gato. Quando você estiver em alguma entrevista, meu amigo, e alguém te fizer uma pergunta polêmica que pode comprometer alguma coisa que você está fazendo, essa pessoa faz a pergunta e joga para você a pressão. Sabe qual é a dica? Você devolve a pergunta para essa pessoa e transfere de volta a pressão para ela. Olha só, vamos supor que você perguntasse para mim algo muito polêmico. Eu ia parar assim e dizer assim: Evaldo, mas o que essa pergunta tem de relevância nesse nosso papo agora? Eu ia devolver a pergunta para você para se livrar do bucho ou para transferir a pressão. Interessante. Legal de projetos. Vamos lá. Temos a nossa palestra Tudo Comunica, que ela está no ar desde o começo do ano passado. Já fiz mais de 20 palestras, graças a Deus, todas elas com alto público, com um feedback muito positivo. A palestra fala sobre a trajetória de um jovem e traz várias técnicas de oratória, a comunicação não violenta, a PNL, a empatia, fala sobre postura, gestual, voz, articulação, dicção e traz insights muito grandes para as pessoas que têm medo de falar e falhar em público. Além da palestra que está um sucesso, nós temos a mentoria Speaker Training, que é individual, é personalizada, que ela pode ser híbrida, presencial ou só online. E agora, meu amigo, eu acabei de estrear também a mentoria Speaker Training no digital. Já temos esse novo produto, agora em maio nós iniciamos, e graças a Deus já temos alunos lá no Zoom também aprendendo de várias partes do Brasil. Então hoje, o que eu faço hoje? Além de fazer a mentoria do Speaker Training, a palestra de oratória, eu também apresento eventos e celebro casamentos, ou seja, todas as funções debaixo do guarda-chuva da boa comunicação e da boa oratória. Mas, Márcio, como assim apresenta evento? Sim, mestre de cerimônias, aquela figura importante que precisa conduzir um cerimonial, e aquele celebrante que faz casamentos na praia, no sítio, no buffet, na montanha, na cachoeira, enfim. Também é um trabalho que eu faço com muito amor. Me dá um minutinho aqui que eu vou fazer um merchan. Vai lá, vai lá. Olha só, você que nos acompanha aí pelas redes sociais da Revista Novo Nordeste e também pelo YouTube, eu queria deixar um recadinho aqui para ti. Nós estamos saindo a cada 3 meses com a edição da revista digital, né? Então você que deseja ter a revista digital, entra lá no www.nsfpublicações.com.br e baixa o teu exemplar gratuitamente, tá bem? Nós estamos agora na 43ª edição, chegando aí à 44ª, aí entre o mês de julho e agosto, né? Então, estamos trazendo conteúdo de ponta para você nas nossas entrevistas exclusivas, né? Que nós eh, falamos com o nosso entrevistado em tempo real ali, né? E ele conversa e traz notícia boa para você. E também você nos acompanha também pelos congressos da vida, né? Nós temos aí vários congressos que a revista do Nordeste ela cobre, como a UCIOSP, nós temos agora por Face, nós tivemos congresso de ortodontia, nós vamos agora também para implantodontia, vamos para dentística,
Tá? Então você nos acompanha e nesses congressos a gente traz informação também que conta com o entrevistado lá na hora, falando sobre o tema da palestra ou trazendo novidade de mercado para você. Então, fica ligado aí nas nossas redes sociais, que a revista do Nordeste traz muita coisa. A equipe está afiada para te dar informação. Além disso, você pode publicar o teu artigo científico. Hoje nós temos um diretor científico e nós estamos investindo também nessa parte, né, que você trazer o seu artigo para ser publicado na revista através da análise do nosso coordenador, que é o Adam Lucas. Tá bem? Voltando aqui, eu estou falando aqui com meu amigo Márcio Paulino Zacaria. Nós estamos falando de comunicação, marketing. Não é isso, Márcio? É isso, meu querido. Parabéns aí pelo merchan, viu? Já vou te contratar já. Legal. Márcio, me diz uma Hã, coisa, o visagismo, ele é importante na muito, hora de você estar à frente de uma tela, vamos dizer assim, do celular que você fala, ou numa entrevista externa, né? com toda Que a gente tem bons certeza. profissionais que são chamados para ali dar uma entrevista numa TV, numa rádio, isso é importante. É muito importante, porque cada ser humano, ele tem ali o seu traço especial, ele tem ali o seu formato de rosto, o seu formato de cabeça. E quando você atua com o visagismo, organizando aquela pessoa para que ela se apresente da melhor forma, para que ela se mostre na sua melhor versão, melhor e mais equilibrada versão através do visagismo, você já sai na frente de outras pessoas que não têm essa preocupação. Eu sempre acho importante essa área, porque mexer com estética, mexer com beleza, mexer com visagismo, com rolf, são áreas que mexem com a autoestima das pessoas, que trazem mais encorajamento, melhor autoestima, mais beleza. E aí tudo melhora quando você está mais confiante, se sentindo mais belo, usando artifícios como o visagismo, usando técnicas que você fica mais harmônico é a palavra, Harmônico. harmônico. E aí É. quando você apresenta essa harmonia, você traz uma leveza para sua imagem e tudo comunica. Eu sempre falo na palestra, tudo comunica, principalmente a imagem. Quando você chega, as pessoas fazem uma leitura tua pela imagem, a primeira impressão. E se você faz uso do visagismo, você já sai na frente. Legal. Pois então, pronto, Márcio. Muito obrigado, Muito tá? obrigado Para quem também. não sabe, eu conheci o Márcio numa rádio aqui de Fortaleza, Isso, com Rádio 100. Rádio 100, uma audiência lá. E chegou a ser primeiro ainda, Márcio, na época? Segundo, Rádio 100 segundo. Eu Segundo fui lugar, primeiro eu na imagino, Jangadeiro. viu? Eu fui primeiro na Jangadeiro, Foi primeiro na mas Jangadeiro, antes né? fiquei segundo na 100. Nós nos conhecemos num curso de oratória na época, lá em 2012, eu acho, por aí Foi, assim. E daí exatamente. caminhamos juntos, né, nessa área da comunicação. Eu vim para a odontologia e ele continuou aí, né, hoje em várias vertentes no mercado. Muito Não é obrigado. isso? É isso, meu Muito querido. obrigado por aceitar o convite aqui do podcast da revista Nota Nordeste, tá bem? Eu que Seja sempre agradeço. muito bem-vindo, traga novidades aí para o nosso público, Com certeza né? trarei. Para que a gente possa ainda eh, ter mais informações, inclusive, já estou falando aqui com. É porque ele fala, eu fico, Sim, né? Já estou falando aqui com a nossa jornalista para trazer ele para uma entrevista na revista Nota Nordeste, que honra. mesmo ali na digital, para que a gente possa entender mais um pouquinho dos projetos, que vale a pena, viu? É Querido, isso? muito obrigado também. Os meus parabéns a você e sua equipe por esse lindo trabalho, não só aqui como na revista, nos congressos. O que você faz é uma obra linda para as pessoas que amam odontologia, além da odontologia, também que amam a beleza. E você é um cara que traz beleza para as pessoas. Parabéns. Isso é importante, né? Muito importante. Obrigado, viu? Obrigado a você. E olha só, fiquem ligados aí que o nosso próximo episódio está também maravilhoso, tá bem? Então fica ligado que o podcast da revista Odonto Nordeste vem trazendo muita novidade na área da odontologia e na área da saúde, na verdade, tá bom? Um abraço.